Olá, meu convidado de hoje é o professor Yuri Lamel. Ele é professor do jornalismo e eu o convidei para que nós conversássemos neste programa sobre mídia e segurança pública. É um assunto interessantíssimo, porque todos nós nos sentimos inseguros, há uma insegurança quanto ao nosso futuro, quer devido à criminalidade existente, quer devido a toda a insegurança que nós somos obrigados a enfrentar todos os dias. A manutenção do emprego, a possibilidade de atravessar uma rua sem sofrer um acidente, a possibilidade de viajar sem sofrer um acidente na viagem, enfim, né? A possibilidade de estar dentro de um prédio que seja absolutamente seguro. Tudo isso vai fazendo com que a nossa angústia, a nossa insegurança vá aumentando. E a questão que eu trago para o professor Yuri Lamel é sobre o papel da mídia nessa insegurança. Como é que vai, professor? Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Bem, vamos lá então. Bem, primeiro a gente tem que deixar claro algumas coisas, né? A esfera midiática, o campo jornalístico, ele é, para alguns autores, o principal responsável pela formação da opinião pública, né? E por que acontece isso? Porque é o grande responsável para fazer a intermediação entre todo o mundo e o cidadão, né? Ou seja, a gente pode ver de uma outra maneira também, a gente pode falar que a mídia ela é a responsável por fomentar o imaginário coletivo, né? E fomentar também a construção da realidade. Ou seja, o que eu, cidadão, como eu, cidadão, vejo o mundo, principalmente pelos olhos da mídia. Então, aí abre espaço para uma série de reflexões, né? Como que a mídia está, entre aspas, construindo essa realidade, né? E como que ela influencia a psicologia coletiva, inclusive a questão da sensação de insegurança pública, né? Em primeiro lugar, que o jornalista, às vezes, ele não tem muita noção disso, o próprio jornalista, a gente tem que deixar isso claro. O jornalista, ele tem uma missão, né? Tem uma pauta. Tem uma pauta, né? E ele tem como missão natural, digamos, a sua profissão, trazer o que acontece no mundo para o cidadão. Mas, às vezes, ele próprio não tem a noção de que a maneira como ele foca aquilo, os temas que ele seleciona para entrar no jornal, né? E o espaço que ele dá para esses temas, todo esse conjunto pode acabar até distorcendo a realidade, né, para o ouvinte, o telespectador, o leitor, né? Então, às vezes, ele próprio não tem muita noção, porque ele tem essa missão. E eu acho que o papel do jornalista como formador da opinião pública tem que ser mais discutido, inclusive pelos próprios jornalistas, né? Muitos falam que existe uma manipulação, né, formada pela mídia, que a mídia ela manipula a realidade, distorce a realidade. Eu sou um pouco mais comedido em relação a isso. Eu acho que há, sim, lógico, a possibilidade de manipulação, mas, como eu falei antes, nem sempre o próprio jornalista sabe que está fazendo isso. Ou seja, o campo jornalístico é um campo com tanto poder que ele próprio é influenciado por outros campos, por exemplo, político, né, para trazer essa realidade distorcida para o cidadão, né? Então, como eu falei, eu acho que o jornalista tem que refletir mais sobre como ele traz esses assuntos. Ele tem que trazer os assuntos negativos que acontecem na sociedade, com certeza, é o papel dele. Mas como ele faz isso? Qual o espaço que ele determina para o jornal? E, principalmente, a contextualização desses fatos, né? Não adianta trazer só assim, tal dona de casa foi morta pelo marido, esquartejada e ponto final. Tem que tentar contextualizar onde aconteceu isso, o porquê que aconteceu isso. O problema é que, às vezes, os jornais eles não têm muito espaço para fazer essa contextualização. Nem espaço em relação ao espaço no papel mesmo, como também espaço do tempo na TV, né? Mas quando nós referimos mídia, nós referimos todos os meios de mídia, não? Uhum. O jornal, ele dos meios midiáticos, eu acho que ele é o que menos influencia na opinião pública, não? Sim. Agora mesmo, faz alguns dias, saiu uma pesquisa feita pela Secretaria de Comunicação da Presidência, que mostra índices atualizados sobre o consumo de mídia no Brasil, né? E a gente percebe ali o quanto o índice de leitura de jornais impressos é baixíssimo no Brasil, é muito pouco, não chega a 17%, a maior parte desse consumo é pela televisão, né? Então, acho que a televisão é o principal foco. É aonde eu queria chegar. Uhum. E quando se fala em televisão no Brasil, nós temos um nome, né? O resto é periférico. Sim, sim. Né? E este nome é hegemônico. Ele atinge
todos os rincões do Brasil com a melhor qualidade de imagem. Isso. E este conglomerado, ele sim pauta o jornalismo de televisão e dos outros meios, como rádio e próprios jornais, porque são pautados pela televisão. Né? E a televisão, como ela une som e imagem e trabalha com emoção, ela atinge em cheio quem a está assistindo, desde a criança até o idoso, e que normalmente assiste numa posição acrítica e recebe aquilo que a televisão oferece como algo que seja verdadeiro. Esta força enorme de um órgão só de comunicação, né, como é que é vista do ponto de vista crítico por um jornalista? Ok. Esse é um outro problema estrutural do jornalismo, né? O Brasil ele tem um grande problema que é a concentração enorme de mídia. Nós temos um problema grave aí que é o baixíssimo número de canais abertos. E além disso, dentro dessa conjuntura, nós temos a questão de que esses canais abertos, que são poucos, estão na mão de poucos, né? Sim. E eles são fragmentados em pequenos espaços. E esses espaços eles são mais direcionados ao entretenimento. A Constituição ela exige que a TV ela tenha uma boa distribuição entre entretenimento, cultura, educação, né, e informação. Mas o que a gente vê é um pequeno espaço para informação. E quando tem esse espaço para informação, que são os jornais, tem mais um grande problema ainda, que é essa estrutura de rede que nós temos no Brasil, que os grandes canais eles são divididos em redes, mais ou menos como poder político, né? E público é local, é regional e nacional. Então, nesse pequeno espaço de informação, em pequenos canais, nós temos ainda um pequeno trecho para o local. Ou seja, temos um pouquíssimo tempo para fazer um jornalismo de qualidade aqui na cidade, por exemplo, e na região, né? E a grande parte desse espaço é para o nacional, né? Nós temos, então, aí um pouco espaço para debater e contextualizar os fatos que são trazidos pelo jornalista. E o grande problema é o quê? É que o brasileiro, ele, na grande maioria, se pauta pela TV. Né? E dentro desse contexto, fazendo uma análise histórica do problema, eu me arrisco a dizer que o Getúlio Vargas criou a Voz do Brasil exatamente com o intuito de unificar a informação no país inteiro. E a Rede Globo, ela nasce exatamente da necessidade dos governos do período autoritário de criar também uma imagem nacional. Né? Só que com a democratização, o monstro estava criado e agora não se coloca freio nesse monstro. Então o monstro fugiu do controle. E o monstro hoje ele dita o que é certo e o que é errado. E ao ditar isto, ele também mexe com o imaginário popular, e aí que eu quero fazer a pergunta, né? Qual é o interesse que tem o meio de comunicação em criar este estado de insegurança nas pessoas? Que as pessoas fiquem inseguras, que as pessoas fiquem instáveis na sua tranquilidade de pessoa, de saber que hoje é hoje, amanhã é outro dia, etc. As pessoas vivem intranquilas, porque a intranquilidade ela é vendida por todos os meios, através da novela, através do jornal, às vezes não só pelo meio jornalístico, mas pelos meios subliminares, né, do restante da programação. Sim, Vlad, eu já vou voltar ao que eu tinha falado antes, que eu sou um pouco mais comedido no sentido de que eu não acho que há uma vontade da mídia deixar o cidadão com um senso de insegurança. Eu acho que o senso de insegurança acaba sendo um resultado, tá, de uma conjuntura, e esse resultado ele não é analisado, não é refletido pela própria mídia. O que faz com que venha à tona essa questão? Eu acho que o grande problema aqui é a lógica com que os jornais trabalham, que é a lógica do mercado. É a lógica do ganhar dinheiro em cima de um produto informativo, no caso. Então, eles acabam acontece o quê? Eles acabam dando prioridade ao sensacional, ao sensacionalismo, né? Ao espetacular. Ou seja, a notícia acaba virando um produto de espetáculo, porque ela precisa vender, ela precisa chamar atenção, ela precisa ganhar da audiência, da concorrência, perdão, e precisa ganhar audiência. E isso acaba fazendo com que o jornalismo ele não ocorra da maneira que deveria ocorrer, que é pensando na questão pública, né? no interesse público. Então, como eu falei antes, eu vejo de uma forma comedida isso. Eu não acho que eles queiram criar essa sensação.
Tá? Agora, eles querem criar a vontade de consumir um produto. E, às vezes, essa sensação de insegurança vende mais. Então, por que não causar uma sensação de insegurança, por exemplo, quando acontece uma grande catástrofe, por exemplo? Por que trazer contextualização? Por que trazer especialistas se eu posso filmar 24 horas por dia ali o que está acontecendo e se isso chama a atenção do Quer dizer que nós vamos chegar àquela conclusão de que é antiga, né? De que se o cachorro morder alguém, não é notícia, mas se alguém morder um cachorro, vira notícia. Exatamente. Né? Aliás, isso é uma piada que tem há muito tempo. Exato. Mas é uma piada que pode ser real. Eu lembro uma vez que um professor meu trouxe uma página de jornal onde aconteceu o quê? Mais de 50% da página era sobre um cachorro que tinha mordido, de fato, um cidadão, e uma notinha bem pequenininha embaixo de uma menina que tinha morrido com um tiro. Então, de fato, isso acontece, né? E acho que é uma boa metáfora. Nós vamos ao rápido intervalo e já voltamos com o professor Yuri Lamel, que é do jornalismo, e nós estamos tentando abordar essa questão da insegurança e a mídia, ou a mídia e a insegurança. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema direito, hoje abordando mídia e insegurança. Nós vivemos uma sociedade hoje tipicamente insegura. E nós estamos hoje conversando com o professor Yuri Lamel, do jornalismo da Unifra, e que nós estamos tentando chegar a algumas conclusões a respeito disso. Trazendo para o direito penal propriamente dito, Yuri, nós temos o seguinte: hoje em dia, programas que são focados em trazer o que há de pior na criminalidade para o vídeo. O exemplo disso é o Datena, o Marcelo Rezende e outros similares. E isto vende para a população uma sensação muito ruim. Né? E, ao mesmo tempo, paralelamente a este tipo de programação, há um clamor por parte desses apresentadores, no sentido de que o criminoso ele deve ser combatido, deve ser exterminado, que as leis devem ser mais rigorosas. Então, ao mesmo tempo em que ele noticia aquilo, ele mostra ou dá a ideia de que nós estamos vivendo num país ou num mundo onde isto ocorre porque não há regras, quando isso não é verdade. Não é? Existem regras, as regras são aplicadas, mas sempre vai existir o crime, não é? Em maior ou menor proporção. E eles vendem essa ideia e a população termina comprando esta ideia de que tem que aumentar o número de presídios, que tem que aumentar o número de penas, quando isso não resolve, pelo contrário, aumenta o grau de insegurança, porque, além de existir o crime, as pessoas partem do pressuposto de que o crime não será punido. Qual é a tua observação sobre este quadro que eu citei? Antes de chegar nesse parte final, só retomando com o que eu falei antes, né? Isso é um grande exemplo dessa lógica de mercado no jornalismo, né? Da mesma maneira que a produtora de cinema, ela divide os seus filmes de acordo com o que o público quer, né? Tem ação, tem romance, tem terror. É o que está acontecendo mais ou menos no jornalismo, estão estratificando os produtos de informação de acordo com o que a audiência quer. Então, isso é um produto para uma audiência. Essa audiência
ela chama a atenção dessa audiência, é a violência, é o sangue, é a morte, né? E é por isso que eu particularmente considero muito mais um produto de entretenimento do que, embora é estranho achar isso entretenimento, Sim. é muito mais entretenimento do que jornalismo, porque o jornalismo, ele é, acima de tudo, uma prática que preza por alguns princípios básicos, entre eles princípios dos direitos humanos. O jornalista, ele é um profissional que tem que ser comprometido com os princípios constitucionais, democráticos, republicanos, né? E nós percebemos que não é o que acontece nesse tipo de programa. E não só nesse tipo de programa, inclusive em programas ditos sérios, de jornalismo sério, onde há jornalistas que dão opinião, como o jornal da SBT, por exemplo, onde teve agora essa questão da Sherazade, exatamente, né? Que simplesmente se sente no direito de dar qualquer tipo de opinião, mesmo que essa opinião seja contrária aos princípios básicos da Constituição que nós temos aí. Então, isso é extremamente perigoso, é um jornalismo de baixa qualidade, né? E nós precisamos refletir e debater mais sobre isso. Mas eu gostei dessa colocação que tu disse, que isso está mais para entretenimento Sim. do que para jornalismo. Exato. Significa o seguinte, que a pessoa assiste aquilo ali como quem vai assistir a um filme, ele vai assistir para passar o tempo e não para ficar bem informado. Exatamente. Só que o grande problema é que isso se confunde com o jornalismo no sentido de que né, é um produto de entretenimento, mas que se trata de fatos da realidade. Daí esse consumidor, esse telespectador, ele só consome esse tipo de informação e não consome o jornalismo dito sério, né, que trata de política, trata de questões da cidade, do estado do país. O resultado disso é que esse é o retrato que ele tem da realidade. Porque, como eu falei lá no início, o jornalismo é um dos responsáveis por construir a realidade no imaginário das pessoas, né? Então, isso vira um retrato. E é lógico que as pessoas elas acabam tendo opiniões radicais em relação à realidade, porque essa é a realidade para eles, né? Então, por um lado, se entende por que as pessoas acabam agindo dessa maneira. A gente vê no Facebook, por exemplo, muitos compartilhamentos radicais, conservadores, de pessoas que simplesmente elas passam por cima da lei e acham que tem que bater mesmo no criminoso, tem que matar, porque é só assim para resolver o problema. Mas qual o problema? O problema é que eles veem nesses programas. Sim. Né? Se depender da realidade construída por esses programas, a essa pena de morte, se fosse colocada em votação, passaria por unanimidade. Exatamente, exatamente. Aliás, falando em internet, é uma questão, né, que interessante, porque está crescendo muito a inserção da internet na vida das pessoas, dos brasileiros, né? Se fala muito que a internet ela é um meio democrático, é um meio que é o principal meio para quebrar com o oligopólio e o monopólio da informação que está com a mídia, né? Então, muitos diziam lá, quando a internet começou a surgir, que a internet seria um meio de acabar com o monopólio da mídia e que as pessoas iam finalmente poder trazer para a sua comunidade informações não filtradas pela mídia, ou seja, a verdade sem manipulação, né? Mas aí temos um problema que a gente percebe com a internet, é o quê? É que tem um outro grande problema. As pessoas, elas não são informadas e elas, em grande parte, são conservadoras e reacionárias, e essas pessoas, elas acabam controlando, em grande parte, esta mídia dita democrática. Então, a gente tem aí uma troca de 6 por meia dúzia. E reproduzem muitas coisas de uma forma sem nenhum fundamento, né? Simplesmente reproduzem. Exatamente. Reproduzem e ainda às vezes comentam em cima, mas com comentários reacionários, comentários sem base nenhuma, né? Isso às vezes a gente pode até considerar pior às vezes do que a mídia. Por quê? Porque na mídia, no jornalismo, pelo menos, quando a gente recebe uma informação, a gente sabe que é um jornalista, alguém que está longe do seu convívio. Na rede social, não. É o seu primo, é o seu tio, é seu colega, seu irmão. Ou seja, é a sua comunidade que está pensando daquela maneira, né? Então, a internet ela também tem o seu grau de perigo em relação a isso. E tem um outro detalhe, né? Que a internet, hoje em dia, quando se fala na internet, não se fala tanto em blogs, que os blogs é um outro departamento que me parece um pouco mais próximo da mídia, né? Nós falamos das redes sociais. E quando se fala nas redes sociais, se fala principalmente do Facebook. Né? E o Facebook hoje ele está inflacionado, quer dizer, muitas pessoas estão deixando de acessar o Facebook porque tem pessoas que exageram no Facebook. Então, o Facebook ele se torna pouco interessante, mas
alguns são militantes do Facebook. E aí realmente ocorre isso que você está dizendo. Exato. E até eu vou dar uma outra visão sobre isso. Eu acho que tem muitas pessoas que estão deixando o Facebook, sim, mas não tanto. Na verdade, talvez deixando de frequentar com mais sim, assiduidade. Mas ainda assim é massiva a participação dos usuários da internet no Facebook. Essa própria pesquisa que eu falei agora há pouco, da Secretaria de Comunicação, mostra o crescimento absurdo do Facebook. Né? Tem muito mais gente que acessa Facebook do que lê jornal, né? Muito mais. E o que eu vejo é que a mídia, às vezes, da mesma maneira que ela só foca na violência, às vezes ela só foca em alguma parte das notícias em relação à internet e Facebook. Por exemplo, tem muita notícia aí mostrando que muitas pessoas estão abandonando o Facebook, né? Que também é uma reação da imprensa contra o concorrente. Exatamente, não deixa de ser, porque é um concorrente. É um concorrente. É claro que é um concorrente. Tanto é que agora há pouco, faz 1 ano e meio mais ou menos atrás, a Globo botou um memorando interno dizendo que os seus funcionários deveriam diminuir o compartilhamento no Facebook, né? E diminuir menções ao Facebook em seus programas, né? Depois eles viram que isso foi um tiro no pé, porque as pessoas, pelo Facebook, acabavam acessando os veículos da Rede Globo, sim, né? Sim. Mas aquele primeiro caso que eu falei ali, do memorando da Globo, demonstra que, de fato, é uma concorrência para a Globo, né? Então, eu acho que tem gente deixando de frequentar o Facebook, mas tem muito mais gente frequentando o Facebook, né? Não, eu concordo com você. Eu acho que o pessoal não está se excluindo do Facebook, mas não está indo ao Facebook com aquela frequência que iria, exatamente por esta inflação de postagens, né? Que tu tem que garimpar muito para poder ler alguma coisa no Facebook, né? E o Facebook ainda tem uma questão mais problemática ainda, que alguns autores falam que ela forma uma bolha ideológica. O que acontece? O Facebook, quando nós temos diversos tipos de pessoas ali, com diversas visões de mundo, visões políticas, às vezes tu és a favor, às vezes contra aquelas opiniões. Quando tu és favorável, geralmente tu curtes aquela. Sim. Né? Daí o Facebook tem um algoritmo, um cálculo matemático, que ele reconhece as curtidas e ele começa a filtrar aquela linha do Facebook e começa a mostrar... retroalimentar. Não, começa a mostrar mais apenas publicações que tu és favorável. E as que tu és contrário, o próprio Facebook tira da tua linha do tempo, né? Então isso é perigoso porque dá a impressão de que todo mundo pensa como tu, né? E esse é um grande problema. Então, se eu sou conservador, eu só vou ver gente conservadora. Se eu sou liberal, só vou ver gente liberal ali no meu Facebook. Isso acaba dando uma sensação errada Quer dizer, nós estamos pensando que estamos num meio democrático, quando, na verdade, estão dirigindo as mensagens que eu recebo. Exatamente, exatamente. As mensagens de acordo com a minha própria visão, né? E esse que é um grande problema em relação ao próprio jornalismo. No jornalismo digital, geralmente nós escolhemos o que nós vamos ler, né? Sim. No jornal impresso, a gente é obrigado lá a passar... Correto. Por aquilo que a gente teoricamente não gostaria de ler. Mas passa. Mas passa e fica sabendo que aquilo ali aconteceu, por exemplo. Exato. Né? Então, por isso que o impresso, nesse sentido, pode ser mais democrático. E os blogs, como é que estão? Os blogs, infelizmente, eles tiveram uma grande queda nos últimos anos devido às redes sociais. Né? Os blogs surgiram ali no final dos anos 90, mais ou menos. Eles foram os grandes responsáveis pela chamada Web 2.0, essa web onde há muita participação, muita criação de conteúdo pelas pessoas, né? E tivemos um boom dos blogs ali no início dos anos 2000. Mas aí, pelo 2004, começaram a surgir as redes sociais. As redes sociais, elas são mais fáceis de manipular e as pessoas deixaram, então, de ir até os blogs para ficar nas redes sociais. O que eu acho que é uma coisa negativa, porque os blogs, eles têm uma estrutura mais complexa, eles têm textos mais bem elaborados, eles são um recurso muito mais próximo do jornalismo do que uma rede social, por exemplo. Rede social é mais uma conversação, né? Mas nós estamos vendo aí nos últimos anos, nos últimos 2 anos aí, uma volta, digamos assim, dos blogs, né? Justamente devido a essa saturação das redes sociais. Tem muita gente que está saturando das redes sociais e voltando um pouco aos blogs. Isso eu acho que é bom, isso eu acho que é positivo. Então, antes de encerrarmos, só para fazermos o fecho do programa, que o programa é Mídia em Segurança, Sim. Não é? A tua opinião, assim, para fazer o fecho, até que ponto a insegurança que nós sentimos como cidadãos, ela pode estar relacionada à mídia?
Muito, eu acho muito. Eu acho que... Se suprimíssemos a mídia, nós poderíamos dizer que nós teríamos uma sensação melhor de segurança. Sim, mas teríamos um grande problema, que é a falta de Não tem informação, dúvida, não tem dúvida. logicamente. O que eu acho que assim, a mídia não tem que deixar de publicar o que acontece, né? Inclusive não pode deixar de publicar o que acontece de negativo, mas ela tem que refletir mais, ela tem que se autocriticar em relação à maneira como ela trata esses assuntos, ao espaço que ela dedica a esses assuntos, né? E ao quanto ela contextualiza esses assuntos. O problema é que aqui no Brasil nós temos pouca tradição de crítica à mídia, né? E eu acho que, por exemplo, nós temos poucas revistas nos Estados Unidos eles chamam de reviews, né? Que é de crítica à mídia. Nós temos poucos críticos famosos, né? Nós temos poucos ombudsmans, que são esses profissionais. Só a Folha tem, né? Praticamente só a Folha. Tem alguns outros jornais, mas o de nacional é a Folha, né? E nós temos que ter mais dispositivos sociais de controle da mídia, mas quando eu falo controle, não se assustem, né? No sentido de controlar regulamentando, mas eu digo de controle social da mídia. São aumentar o número de conselhos nos jornais de leitores, aumentar o número de ombudsman, inclusive. Os próprios jornais poderiam ter colunas de crítica à mídia. Enfim, nós como jornalista, faço uma meia-culpa aqui, nós temos que nos criticar mais e ter programas mais como esse aqui, por exemplo, né? Que tratem da crítica à mídia. E também, dentro dos veículos de comunicação, eles devem ter também programas de formação para seus próprios jornalistas, né? Acho que também é um dispositivo de controle da mídia. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um O Tema é Direito, hoje sobre mídia e sensação de insegurança, com o professor Yuri Lamel, do jornalismo da Unifra. O nosso programa vai ser reprisado logo mais às 23h30 e você também pode acessar o nosso programa pelo canal YouTube da TV Unifra. Acesse www.unifra.br, é isso mesmo, www.unifra.br, TV Unifra, O Tema é Direito, e você poderá assistir este programa pelo canal YouTube. Obrigado pela sintonia e voltaremos na próxima segunda-feira, à 1h30 da tarde. Obrigado.